Olá, meus irmãos, vamos dar início ao nosso culto. Estaremos orando ao nosso Deus. Pai, fala aos nossos corações, ilumina a nossa mente, para que possamos compreender sobre a Tua vontade, sobre o Teu Filho, que todas as dúvidas, todos os medos sejam dissipados através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, que a Tua palavra possa encontrar corações dispostos a obedecer. Corações que queiram aprender para colocar em prática, Senhor. Fala conosco, eu que eu te peço em nome de Jesus. Hoje estaremos conversando sobre salvação, evidências da salvação. Muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas não entendem ou não compreendem bem o que a Bíblia vai falar a respeito de salvação. Por exemplo, tem uma ideia que algumas pessoas têm que... Seguinte, a pessoa perdeu a salvação, aí perde o perdão, voltou a ser uma pessoa salva novamente. Essa é uma das ideias que se tem. E isso não é de agora, isso já vem de muitos e muitos anos. Então a gente vai ver 1 João capítulo 5, o apóstolo João, o filho do trovão, o irmão do Tiago, escreve esta carta para poder esclarecer a esse respeito. Isso é para que a gente tenha uma ideia de como isso é antigo, não é da agora. E ele escreve no capítulo 5, verso 13, dizendo o seguinte: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, o propósito de 1 João é para que aqueles que lessem e ouvissem esta carta, iam ter certeza absoluta de que estavam salvos em Cristo Jesus. Todos aqueles que creem no nome de Jesus estão salvos. Todos, absolutamente todos. E esses que creem e estão salvos vão evidenciar em sua vida isso. E João, durante o decorrer da sua carta, vai falar sobre isso. Por exemplo, em 1 João capítulo 2, verso 23 e 24, 22 e 23, ele diz o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então aqui ele já vai dar uma evidência a respeito da salvação, de que Jesus é Deus. Jesus, o Cristo, é Deus. E todo aquele que nega isso, ele não tem a salvação. Mas todo aquele que aceita, que abraça, que coloca em seu coração que Jesus Cristo é Deus, esse tem a salvação. E como eu disse, João, ele escreve para poder testificar os corações daqueles que creem em Jesus, que creem que Jesus é Deus, para que eles possam ter certeza absoluta de que estão salvos. E a igreja que João escreve é uma igreja que está sendo atacada por ensinamentos errados, por mestres que tentavam conturbar a mente e o coração dos discípulos de Cristo. É uma igreja aí já da terceira geração. Quando João escreve, João já é um homem idoso, morando em Éfeso. Então ele escreve para esclarecer isso, para rebater esses ensinamentos errados e fazer com que os corações dos discípulos de Cristo estivessem firmados em sua palavra, em sua bondade, em seu amor. E em João, esse mesmo João, capítulo 1, a gente vai ler alguns versículos. 1 João capítulo 1, ele diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos e contemplado, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto e dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, o qual estava
com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, ele escreveu para que o pessoal possa, entenda, compreenda, acredite, creia nisso. E ele disse que isso traria alegria ao seu coração. E aqui, ele está rebatendo uns desses ensinamentos errados. De que Jesus não era humano, não tinha um corpo humano, não era de carne, era um espírito. Era um dos ensinamentos errados da época, que tanto conturbou a igreja, que tanto deixou alguns irmãos em dúvida. Ele disse, olha, esse Jesus nós apalpamos, nós vimos, nós tocamos, ele de fato era homem e viveu entre nós. Porque uma das ideias é que Jesus era espírito, e tinha algumas coisas a respeito disso, que dizia que, de fato, Jesus era espírito, porque quando ele andava na areia, os seus passos não ficavam as marcas dos seus passos. E João está rebatendo isso. João está dizendo, ó, Jesus é Deus. E não só isso, ele foi homem e viveu entre nós. Eu toquei, nós tocamos, nós o vimos. Ele estava entre nós, ele era desde o princípio, e é mais ou menos praticamente a mesma coisa que ele vai escrever no Evangelho de João. É isso que ele diz. Colossenses, capítulo 1, do verso 13 em diante, ele diz o seguinte, e ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso também, que Jesus Cristo é Deus, o Deus homem, Jesus Cristo. Então, uma das coisas que vai evidenciar, que vai nos dizer que somos salvos, é como quando acreditamos que Jesus Cristo é Deus, que viveu como homem, que morreu na cruz e que ressuscitou dentre os mortos. Isso deve estar em nosso coração. E isso diz para nós que nós somos salvos. Só que ele não para aí. Ele não para aí. Em capítulo 4, verso 20, ele vai dizer algo interessante para nós. Capítulo 4, 1 João, capítulo 4, verso 20, diz o seguinte: se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Uma outra evidência de que nós somos salvos é o amor ao próximo, o amor ao irmão. E aqui existe tantas dúvidas, principalmente por conta de muitos ensinamentos que têm se propagado em nossa época, que diz mais ou menos assim: eu te perdoo, mas não quero conta contigo. Eu te perdoo, mas não quero te ver em minha frente. Eu te perdoo, mas quero você o mais distante possível de mim. O perdão traz comunhão. O perdão faz com que toda mágoa, toda raiva, toda tentativa de se vingar seja dissipado do coração, da mente, e a pessoa volta a conviver
aquele outro, aquela outra que lhe fez tanto mal, que lhe maltratou tanto, seja com palavras, seja com ações, seja com alguma mentira, enfim, faz com que haja comunhão novamente. Não existe isso de, eu perdoo, mas não quero conta. Eu perdoo, mas não quero ver. Eu perdoo, mas não quero nem chegar próximo. Em Cristo Jesus não existe isso. No Evangelho de João, Jesus diz o seguinte: e todos saberão que vocês são meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Então as pessoas nos reconhecerão que nós somos discípulos de Cristo, quando nós amamos uns aos outros. E esse amor não é algo sentimental. O amor de Cristo está além disso. O amor de Cristo vai além disso. O amor de Cristo não precisa de sentimentos nem de emoções. O amor de Cristo é um estender a mão, mesmo que não haja emoção nenhuma. É um abraçar, mesmo que não haja emoção nenhuma. O amor contém sentimentos, é uma verdade. Mas o estender a mão, o ajudar o outro, o abraçar, o estar junto, nem sempre vai haver o sentimento. Mas tem que ter uma atitude e uma disposição do coração. Esse salvo, ele tem comunhão com os outros. Ele tem amor para com os outros. Ele não é aquele que tem um coração cheio de mágoas, cheio de rancor. Ele é alguém que está livre disso. Ele é aquele que, mesmo que alguém tenha lhe feito algum mal, ele não espera com que essa pessoa venha lhe pedir perdão. Ele já perdoou. Imediatamente, a pessoa acabou de fazer, lá já está o perdão. Quando a pessoa chega para pedir perdão, que a pessoa reconhece, se isso acontecer, não é naquele momento que o perdão é gerado, é dito. Não. O perdão já aconteceu no ato, ali, no momento em que a pessoa fez. Por mais difícil que às vezes pareça ser, mas é assim que nós caminhamos. É essa a nossa ideia. Olha só que João, ele ainda vai continuar falando sobre isso. E nós vamos ler alguns versículos, por exemplo, em 1 João capítulo 3, do verso 14, diz o seguinte, a partir do verso 14: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna. Verso 15: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e viu o seu irmão padecer necessidade e lhe fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, essa é uma das evidências. A primeira, que nós acreditamos, que nós cremos que Jesus é Deus, e que Ele viveu como homem, que tinha um corpo humano, que morreu na cruz e que ressuscitou. Uma outra evidência daquele que é salvo é o amor ao próximo, o amor aos irmãos. E esse amor não é um sentimento. Eu amo a pessoa porque eu sinto algo por ela. Não vai além disso. E o texto deixa... há uma disposição de estender a mão. O amor move as mãos. E é isso que o texto nos fala. E é isso que João está nos dizendo. Tem que ter uma atitude. Tem que ter provas disso.
Você precisa amar o seu irmão não só de palavras, mas com atitudes. Com atitudes. Essa é uma evidência, uma das evidências. Próxima evidência está em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, do verso 4 ao 6, diz o seguinte: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que, entretanto, guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Essa outra evidência que João aqui vai nos falar, nos mostrar, é a obediência. Nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo é Deus, precisamos amar o irmão, e aí já está a obediência aí, mas só que a obediência vai além de amar aos irmãos. Nós abraçamos toda a Bíblia como a verdade de Deus, não descartamos absolutamente nada. Não importa se o que eu ouvi pareça difícil, pareça complicada, eu tenho que abraçar, eu tenho que obedecer, porque isso é a evidência de que eu sou uma pessoa salva. A obediência à palavra de Deus, por mais difícil que às vezes pareça. Porque como nós estávamos conversando sobre perdão, tem coisas que é difícil perdoar, mas é preciso, porque nós somos perdoados por Ele. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele nos estendeu a mão, foi um amor que não ficou apenas em palavras, mas houve uma ação, e essa ação culminou na sua morte na cruz. Ele nos estendeu, é Ele que vem até nós. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Foi Ele que iluminou as nossas mentes, os nossos corações, para que nós pudéssemos entender e compreender quem Ele é. E assim continua. É sempre Ele. O primeiro, é sempre Ele o primeiro a estender, o primeiro a falar. Então isso deve estar em nosso coração, o obedecer. É isso que deve tomar conta de nós. É isso, quando nós temos essa disposição de obedecer, o nosso coração se torna um coração fértil. Aquilo que Jesus disse, uma terra fértil, onde a palavra chega e há abundância de frutos. E isso deve estar em nosso coração. O problema é que às vezes nós temos selecionados aquilo que devemos obedecer ou não. Isso aqui não. Isso aqui eu tenho que esperar um pouco mais. Isso aqui dá para colocar em prática, então eu coloco. E Jesus rebate várias vezes sobre isso. Por exemplo, em relação ao amor ao próximo, Ele vai dizer, olha, se vocês amar apenas aqueles que vos faz bem, vocês não estão fazendo nada demais. Aqueles que não têm a Jesus Cristo também fazem isso. O amor de Cristo vai além disso. Nós, por amor a Ele, pelo aquilo que Ele faz em nós, pela revelação que Ele traz até nós, pelo exemplo de vida dele, e o texto deixa isso bem claro, o texto que nós lemos, foi Ele. Foi Ele. Por isso que o texto vai dizer no verso 6 que nós devemos andar como Ele andou. Jesus é o nosso modelo. Jesus é aquele que deve estar em nosso coração, a sua vida, a sua atitude. Por isso que devemos conhecer os evangelhos, para saber como é que Jesus tratou ao próximo. Como é que Jesus tratou os pobres da época?
como é que Jesus tratou as mulheres, como é que Jesus tratou aqueles que eram separados da sociedade por conta de alguma doença, aqueles que eram desprezados porque os religiosos da época achavam que aquela doença era fruto de algum pecado. Como é que Jesus tratou as mulheres, as prostitutas? Como é que Jesus tratou aqueles que queriam lhe fazer mal? Como é que Jesus tratou aqueles que estavam perto dele, mas que queriam algum benefício? Eles queriam alguma coisa. Vou ficar aqui para ver o que eu vou ganhar, por verem os sinais, por verem as multiplicações e tudo mais. Então, por isso que João vai dizer, olha, vocês devem andar como Jesus andou. O nosso modelo é ele. A nossa vida, os nossos olhos, o nosso coração deve estar posto nele. Porque andando como ele andou, nós estaremos salvos. Nós estaremos com essa certeza em nosso coração. Não ficaremos mais em dúvidas. Não teremos mais aqueles dias em que sentamos e pensamos, será que de fato eu sou salvo? Porque a presença dele em nós, a presença dele em nossa vida dissipa completamente as dúvidas e os medos. Tudo vai indo-se embora. O amor, o verdadeiro amor vai lançando, vai tirando. É uma vida de aprendizado, é uma vida de conhecimento a respeito dele. Então, meus irmãos, era isso que eu queria conversar com vocês. Era isso que eu queria levar até vocês, para que vocês tenham certeza absoluta de que são salvos. E a nossa salvação é fruto da graça, como Efésios vai dizer, não por obras, para que ninguém se glorie. Então nós vimos que aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que olham para Jesus e sabem que Ele é Deus, que Ele viveu como homem, que teve que comer, teve que dormir, teve que fazer tudo aquilo que nós fazemos como homem. Jesus Cristo, aquele que não pecou, aquele que viveu a nossa vida, mas não pecou, e que morreu na cruz e que ressuscitou. Ele é Deus, Ele é Deus. Outra coisa que nós vimos é que essa evidência de salvação, quando Jesus Cristo habita em nós, quando nós temos certeza absoluta de que Ele é Deus, de que Ele morreu por nós, nós começamos a amar os nossos irmãos, a amar ao próximo, e esse amor tem atitudes, vai além das emoções, e nós vivemos sempre em obediência. Não importa quão difícil seja, o nosso coração está sempre disposto e ansioso a obedecer a Jesus Cristo. E os nossos olhos estão sempre fitos neles, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Porque o nosso desejo é ser como Ele. Porque no final, quando Ele voltar, assim seremos, como nosso Mestre, Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque a nossa salvação não é fruto da nossa força, do nosso querer, do nosso sentar e meditar. Não é força disso, não é por causa disso. É fruto da tua graça e da tua bondade. A tua palavra vai dizer várias vezes, Senhor, que o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores. Nós ainda estávamos em caminho de trevas, nós éramos inimigos teus, Senhor, mas mesmo assim o Senhor morreu na cruz por nós, o Senhor teve misericórdia, o Senhor nos amou. Muito obrigado por isso, Senhor. Eu te peço que essa palavra possa frutificar no coração daqueles que irão ouvir, que possa dissipar todas as dúvidas, todo ensinamento errado, e que as pessoas tenham certeza que a salvação é fruto do teu amor, Senhor. E que essa salvação tenha evidências, e que essas evidências glorifiquem o teu nome, Senhor. Muito obrigado, e que eu te peço em nome de Jesus.